Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 29, Ante a Encarnação. E André começa dizendo: na noite seguinte, atendendo a nossa solicitação, Clarencio nos conduziu ao domicílio do ferroviário para observações. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu, contente e gentil. Tudo parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não acordou mais, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. A mãe desencarnada se mostrava satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele haviam dilacerado seu coração. O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino denotava esperançosa transformação, se reduzia de maneira surpreendente. Ou seja, ele diminuía a sua densidade. Essa diminuição se faz para que ele utilize as informações, as energias necessárias para a formação do seu novo corpo. Isso é feito através do comando da mente. Esse acoplamento se faz através dos centros de força. E aí André continuando, né? Tive a ideia de que ele, Júlio, né? E Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A moça ganhou em plenitude física e vivacidade espiritual, assim quanto o menino perdia sua apresentação exterior. Júlio adormeceu aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro se modificou de modo sensível. Como as pessoas felicitadas, né, por novos títulos de confiança no trabalho, se revelava mais alegre e mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. Então, transfusão de Júlio para a mãe, para que ela tivesse energia para a formação do novo corpo. Ela estava mais alegre porque sentia a gratidão de Júlio pela oportunidade do reencarne, diminuindo assim as suas dores. O organismo materno parecia um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo na formação do seu novo envoltório. Registrando o nosso assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza: a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis, unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma. O perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que impõem a sua redução automática. Constituindo a base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio,
a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, como um corpo de carne sob cargas elétricas de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etéreo, e o perispírito nos oferece esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Então, ele está se acoplando à mãe. Esta se comunicando mentalmente, ele está, se comunicando mentalmente com a mãe para dar todos os comandos necessários para a formação dele. E com a sua energia, está fazendo com que ela se sinta mais viva, mais feliz, porque ela está gerando uma vida. Se prestarmos atenção, podemos perceber, que a mulher, quando está grávida, mesmo antes dela saber, a gente já percebe pela felicidade dela. E Hilário, em sua curiosidade construtiva, perguntou, quer dizer, então, quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno e, à maneira de um ímã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que será próximo vaso de sua manifestação. Então, os princípios essenciais do perispírito de Júlio já estão diminuídos e acoplados à mãe, ligados na mãe como um ímã, vão se juntando e vão se juntando, vão se aglutinando, acoplando. E a forma de fazer-se sobre nossos olhos? Inquiriu meu colega espantado. Está em ativo processo de dissolução e com a bela serenidade que assimila o espírito, Clarencio continuou elucidando. O corpo físico também parece dormir na desencarnação, quando na realidade começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza, que o emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, apesar de orientados por nobres objetivos de evolução. É por isso que conduzimos a reconstituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora rapidamente, todo o nosso passado biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra, todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou, para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra.
A maneira simples pela qual Clarencio explicava problemas tão complexos nos induzia a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas explicações sobre o plano geral da existência. Inspirado talvez na mesma faixa de reflexões que preocupavam o meu espírito, Hilário inquiriu: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? E o orientador replicou paciente: como não? Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como intransferível condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e as recapitulamos tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Ou seja, em todos os estágios nós aprendemos, até termos condições de mudar para o estágio seguinte, que será da mesma forma. Tendo atingido o ápice, iremos para a próxima e assim por diante. Lembrando que afins atraem afins. Portanto, precisamos ter afinidades. Crisálidas, ou seja, aquelas casinhas que as lagartas criam, né? Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza crescem para o plano de inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que por sua vez se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. O instrutor, entretanto, se voltou para o leito em que a mãe e o filhinho descansavam, intimamente associados, e sentenciou: porém, agora devemos nos preocupar com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento nos reajustou. Hilário, que tanto quanto eu se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sobre nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego maduro, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que revestem os seus princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo, que é na parte íntima do solo, né, ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. Ou seja, a polpa e demais partes não são necessárias. Apenas a parte central é necessária. E esta se alimentará do que tem à sua volta para fazer o seu novo corpo. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso, e Hilário acrescentou estudioso. Então, é por isso que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. O ministro informou: isso acontece com a maioria.
uma vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de luta que nos é conhecido, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação sem se subordinar a ele. Ou seja, a maioria das crianças leva um tempo para o seu desenvolvimento. Elas, ao desencarnar, continuam estudando para se melhorar. Claro que, como tudo, existem exceções, como Clarencio explica aqui. Espíritos mais evoluídos vêm para a Terra com determinada missão. Ele próprio já tem condições de dominar o processo de seu reencarne. Tem uma autonomia maior do que nós estamos vendo no caso de Júlio. É o caso do Segismundo, lembra? Nos Missionários da Luz, né? Quem não lembra, volta lá. Ele tinha certa autonomia. Ele participou do processo reencarnatório dele. Aqui, no caso do Júlio, eles estão utilizando apenas os passes magnéticos e as preces. Olhávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena, feliz, e eu considerei. No entanto, o problema de Júlio parece bastante doloroso. E Clarencio ponderou imperturbável, doloroso, mas educativo. Tanto quanto o de milhares de criaturas cada dia na Terra. Nosso companheiro, vencido e enfermo em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. E nosso companheiro perguntou reverente: e a questão da hereditariedade? Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava, por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? O orientador sorriu de maneira expressiva e afirmou: a hereditariedade, da forma que é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes um dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidades magnéticas entre si. Desse modo, os pais fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que aproveita a sua cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, nós vamos receber o perispírito que deixamos na última encarnação. Afins atraem afins. Existe uma história que os atrai. Então, essa transmissão se faz por sintonia. A história que eles têm que vivenciar e a hereditariedade, ou seja, a herança que esse espírito reencarnante traz de si mesmo, é o que vai ser formado. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más,
para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria no nosso plano, como alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico. Observou Hilário com sensatez. E o ministro, satisfeito, elucidou: isso mesmo. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que receberá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição do novo envoltório. Ou seja, ele é um suicida. A enfermidade dele é espiritual, é fruto da ação dele. Então, todas as mazelas vão aparecer nesse novo corpo. Depois de breve pausa, concluiu: como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Olha a importância do comando da mente na nossa vida, nas nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio. É a nossa mente que comanda o nosso destino, a nossa vida e, consequentemente, é ela que comanda o que somos e o que seremos. Nós plasmamos o que pensamos. Achamos que podemos pensar o que quiser. Nós temos que manter o orai e vigiai, porque o pensamento é materializado. Nós temos que saber que refletimos cada pensamento, cada emoção, cada sentimento e os materializamos. Plasmar é materializar à nossa volta tudo o que pensamos e sentimos. O instrutor se calou. Odila tomou a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo animadamente. E logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. Então, aqui nós terminamos o capítulo, ele terminou o capítulo, né? Boa semana, fiquem com Deus e tem muita lição para a gente pensar, né? Para a gente modificar o nosso modo de ser, né? Essa conscientização de que somos responsáveis por tudo que está à nossa volta, que nós influenciamos, nós materializamos através do pensamento, nos leva a pensar na maior responsabilidade em termos do que pensamos.
Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.